E aí, galera, vamos trabalhar agora com uma função um pouquinho mais complicada, ó. Eu vou calcular alguns valores aqui para a gente poder dar uma estudada de como essa função vai funcionar, né? A função tem que funcionar, a gente tem que saber isso. Então, por exemplo, se eu calcular para x igual a 2, meu y vai dar o quê? 1 dividido por 2 menos 1, que vai dar 1 mesmo. Quando x for 3, o meu y vai ser 1 dividido por 3 menos 1, que vai dar 1 meio, ou então 0,5, ou seja, diminuiu. Quando eu calcular para 4, y vai ser 1 dividido por 4 menos 1, que vai dar 1 terço, seria 0,333 e assim por diante. Ou seja, o que está acontecendo? Nossa função está diminuindo. Agora, observa se você pegar valores próximos do 1, que é o nosso ponto crítico ali embaixo, né, o nosso problema, né? Então, y daria 1 dividido por 1,5 menos 1, que vai dar igual a 1 sobre 0,5, que é igual a 2. Então, chegando próximo do 1, a função está ficando um pouquinho grande. Quando eu calcular esse valor aqui, ó, y de 1,25, já vou fazer direto aqui, daria 1 ponto dividido por 0,25, que vai ser 4. Então, a função ela cresce, de certa forma, quando a gente está se aproximando do 1, né? Lembrando que, nesse caso, nós temos um problema, que é o que o x não pode ser igual a 1. Esse é o tipo de problema que a gente define na matemática, né? Você não pode ter divisão por zero, e aqui no cálculo 1 a gente não quer também trabalhar com raiz de números negativos, né? Bom, agora vamos dar uma olhada para o outro lado dessa função. Se eu pegar o x igual a zero, o que vai acontecer? O meu y vai ser 1 dividido por 1, 0 menos 1, né? Vai dar menos 1. Quando eu pegar x igual a menos 1, meu y vai ser 1 dividido por menos 1, que vai dar menos 1 meio, ou então menos 0,5. Quando eu pegar x igual a 2, o meu y vai ser 1 dividido por menos 2, menos 1, que é menos 1 terço, é menos 0,333, tá. E, finalmente, y é igual a 1 sobre menos 3, menos 1, que vai dar menos 1 quarto, que é menos 0,25. Bom, você pode observar duas coisas, então. Essa função, quando eu vou me distanciando do número 1, ela vai se aproximando de zero, ou por valores positivos, ou por valores negativos. Observe que esses caras aqui, ó, estavam começando a se aproximar de zero por valores positivos. Primeiro foi o número 1, depois foi o número 0,5, mais próximo de zero. Depois foi o 0,333, mais próximo ainda de zero. E no outro caso aqui, ó, mesma ideia, só com os sinais trocados, né? A gente tem o menos 0,5, depois temos o menos 0,333, também mais próximo de zero, depois menos 0,25, beleza? Estou me aproximando de zero, agora com valores negativos. O gráfico dessa função ele é mais ou menos assim, ó. A ideia seria a gente colocar esses pontos aqui dentro. Vamos tentar traçar mais ou menos como é que ficaria esse gráfico aqui. Aqui está meu eixo Y, aqui está meu eixo X, beleza? Aqui vamos colocar o nosso ponto problema, que é o número 1. Deixa o número 1 aqui. O que acontece? Como o x não pode ser igual a 1, a gente vai colocar uma reta pontilhada aqui, ó, em cima desse cara. A função vai fazer mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Conforme eu vou me aproximando de 1, essa função vai ficando cada vez maior, aproximando de 1 por valores positivos, né? Quer dizer, maiores do que 1. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o ponto 2, 2 está mais ou menos aqui. Quanto é que estava dando a nossa função para o 2? Estava dando exatamente 1. Quando eu coloquei o ponto 3, mais ou menos aqui, a nossa função ficou um pouquinho menor. Ela deu 0,5. Beleza? E assim por diante. Vou pegando valores maiores, a função vai diminuindo. Agora, se eu me aproximo de 1, já começando a pensar na ideia de limite, a função vai começando a explodir.
Então, quando eu peguei o ponto que está aqui no meio, ó, 1,5, o nosso resultado na função foi 2. Tudo bem? E aí, depois disso, a gente trabalhou com os valores negativos. E aí você começou a ter uma coisa mais ou menos desse jeito aqui, ó. Quando a gente está próximo de 1, ela vai tendendo a menos infinito. E quando a gente está se distanciando do 1, ela vai começando a tender a quase encostar no eixo x aqui. Não vai encostar porque você não vai ter, né, um zero para essa função, ela não vai zerar, não tem uma raiz, né? Vamos só pegar um exemplo aqui, quando x é menos 1, ela deu menos 0,5. Colocar o menos 1 mais ou menos aqui. O gráfico está bem fora de escala, né? Mas seria mais ou menos aqui, ó, menos 0,5. Bom, em resumo, um gráfico feioso desse, esse tipo de função, é uma hipérbole, ok? Isso aqui é uma hipérbole. Depois a gente vai entrar nos detalhes de como funciona essa curva, mas isso é uma hipérbole. O nosso embasamento para esse tipo de gráfico é com essa função aqui, ó, y igual a 1 sobre x. Ela vai ser o nosso farol. Tudo bem? Então a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, também é conhecida como hipérbole equilátera, beleza? E para você achar os outros gráficos parecidos, no caso 1 sobre x menos 1, você começa a fazer simplesmente uma movimentação desse gráfico da função y igual a 1 sobre x, beleza? No nosso primeiro gráfico chato, precisamos trabalhar aqui com uma análise mais profunda, né? Para poder encontrar como é esse gráfico da função. Mas tudo bem, sempre vale a pena fazer isso, começar a dar valores para x para poder tentar encontrar o gráfico. Beleza? Valeu!